Estamos começando mais um Saúde e Negócio, uma iniciativa da Chave Mestra com o Instituto Domus. Essa iniciativa traz agora um novo projeto que nós vamos falar hoje aqui com uma pessoa que vai ser autora no livro Saúde e Beleza Inteligente, ao lado do Dr. Ray, o nosso famoso Dr. Hollywood. Ela que é uma grande profissional que atende hoje aqui em São Paulo, vai falar para vocês sobre algo muito importante. Eu vou vir agora entrevistar Leandra Lessa, ela que é psicóloga e especialista e pós-graduada em diversas áreas dentro do segmento dela, que é principalmente o TEA. Então, mas fique ligado, siga o canal se você não siga, ligue as notificações aqui e comente aqui abaixo, porque ela vai vir nos comentários responder todas as suas dúvidas. Também responderei. Eu sou o Wendel Domus, então para quem nos segue aí, @Wendel Domus, e você siga também @Chave Mestra e @Instituto.domus. Então a gente está publicando alguns cortes por lá e vamos estar aqui pelo YouTube. Então seja bem-vinda, Leandra Lessa, ao nosso programa Saúde e Negócio. Olá, eu sou psicóloga, neuropsicóloga, tenho foco também na medicina integrativa, graduada em várias pós, mas sou coautora, vou estar participando do livro do Robert Ray, Saúde, Beleza e Inteligência. Então, nesses últimos meses e nos meses à frente, eu quero estar realmente levando o tema que eu vou defender no livro, a nível de prevenção em saúde para a população, onde eu vou estar falando de autismo, TDAH, quem cuida de quem cuida. Sim. Quem cuida de quem cuida, Wendel, é algo que eu levo como importantíssimo. O olhar para essa mãe atípica, é um olhar necessário, mas eu acredito que a população ainda precisa de informação sobre o autismo. Sim. O autismo, ele é uma condição do neurodesenvolvimento e dentro dessa condição, existem características importantíssimas que precisa ser observada pela família, pelos profissionais da área da saúde, que é a dificuldade de interação social e sempre, Olha, você falou uma coisa muito comportamentos repetitivos. repetitiva. Você falou uma coisa aqui bem no começo, né? A gente estava conversando nos bastidores e batendo um papo aqui. Eu acho que é uma coisa muito interessante a gente alertar. Se as pessoas forem buscar hoje, né? A gente tem tanta informação, uma enxurrada de informações e tudo mais. E você vê como o mundo ele é tendencioso. O mundo ele vai para a urgência. É natural que hoje nós, seres humanos, vamos atendendo às emergências da vida e a urgência da vida. Assim como também o processo das doenças, as neurodivergências, né? E eu vejo que o que você está fazendo, a sua missão, o que você está saindo na frente é algo muito importante. Porque se a gente abre o computador, a gente vai ver muitas coisas, igual você falou, sobre neurodivergência, o TEA, o autismo, o TDAH, enfim, diversas, o TOD, que você falou que eu quero ouvir muito aqui ainda, hoje aqui, Uhum. mas você está falando um assunto muito importante. Quem cuida do cuidador? Quem cuida de quem está cuidando dessas pessoas? A família está olhando para isso, os amigos, os vizinhos, eles têm uma compreensão para isso, eles têm uma realidade sobre isso. Como que você está vendo hoje? O que que você vê e o que que você está trazendo também para essas pessoas que cuidam? Um despertar muito lento, né. É difícil quando eu tô com o meu paciente que tem TEA, TDAH, entre outros transtornos, e eu percebo a fragilidade, a estrutura fragilizada da mãe. Será que é só da mãe? Não, muitas vezes eu recebo o pai também. E muitas vezes não é uma única criança na mesma família típica. E essa mãe, ela não dorme. Essa mãe ela não se alimenta direito. Essa mãe, ela tá sob pressão e uma sobrecarga o tempo inteiro. Esse paciente, ele pode a qualquer momento estar estável,
Como ele não consegue lidar com as suas emoções, vem a crise. Quando essa criança ou esse adolescente entra em crise, a família inteira entra em crise. Hum, Mas o cuidador, a crise é maior, porque requer não só atenção e cuidado, requer paciência, poxa, requer paciência. saber exatamente como lidar. E eu acho que isso cabe uma outra observação. Como será que essas mães, no momento de crise, porque são várias crises, como ela está conseguindo lidar com essa situação? Que crises? Quais são as características? Quais são os sintomas e o comportamento? Esse autista, ele vai ter problema sensorial. Então, Afeta ele. o som de uma televisão em casa, qualquer aniversário, fogos, Copa do Mundo, Não, você imagina como essa criança se desregula. E essa mãe, que tem que ter preparação para saber o que fazer. Todas as não. vezes que eu recebo pais, uma mãe, que a criança veio numa emergência, que a criança está em crise, eu não tenho simplesmente como fazer somente a intervenção com a criança. Eu preciso fazer a intervenção com essa mãe. Porque essa Uhum. mãe, quando ela está com um filho em crise, ela precisa acalmá-lo. De que jeito? Abraçando com calma, olhando Calma. nos olhos dele, dizendo: Eu en Ela tem que fazer ela tem que ter essa experiência, ela tem ela que ter essa precisa. informação, ela tem que ser treinada para isso, para ela também fazer a intervenção Sim, no filho dela com ela TEA. tem que ter o conhecimento pelo profissional da área da saúde, ou terapeuta, psicoterapeuta, ou psiquiatra, ou neuro. Com o profissional que ela estiver, que ela está apresentando, as crises que ela está enfrentando, ela precisa saber como lidar com essas crises, que são muitas crises e diversas. Além do sensorial, nós podemos falar também da alimentação. A alimentação é restrita, ou ele se define que ele não quer comer absolutamente quase nada, ou simplesmente ele vai comer uma única coisa. Então, se na hora do almoço é arroz e frango, ele vai passar meses comendo só arroz e frango. Meu, Problema sensorial, problema de restrição alimentar e contato visual. são os 3 São principais, vários. Eu esses estou mas esses são os trazendo 3 principais que eles têm que a estar interação, alinhado. se é para falar de 2 características principais, a gente entra na interação social. Quando se fala da interação social, nós vamos falar desse contato visual. Dificilmente ele consegue fixar o olhar, Não, não simplesmente para o mundo, mas para a própria mãe. Todos são assim? Não. Imagina caixinhas encefálicas. O autista, dentro dos seus transtornos, comorbidades, ele é único. É importante, já que nós estamos entrando nessa situação de tudo que essa mãe enfrenta, essa criança ela vai enfrentar problemas acadêmicos. Ela, não. A mãe que cuida. como é que cuida? A mãe que está ali nas atividades. Por quê? Porque o TEA, como eu disse para você, ele não vem sozinho, né? Ele vem 90% com TDAH. E o TDAH? E o que é o TDAH? É simples de entender. Déficit de atenção, falhas de memória, impulsividade. Imagina que se além do TDAH ele tem autismo. É difícil para ele lidar com essas emoções, não é? Porque é por isso que ele entra em crise, é por isso e por muito mais. Como eu sempre penso, eu ficaria horas e horas, eu não conseguiria trazer
De tão Nem complexo e em amplo que é. 2 horas aqui Eu conversando com imagino. você, eu não conseguiria trazer todas as situações que implica o TEA. E antes que eu me esqueça, para você entender como essa cuidadora, essa mulher guerreira, que não consegue ter nem os profissionais para ajudá-las, muitas vezes, porque ela está focada muitas vezes no seu filho, como é difícil sobrar tempo para ela ter uma qualidade de vida. O autista, eles vêm com problema gastrointestinal. Isso é sério? Questão Seríssimo. da dificuldade de, eliminar o alumínio. Seríssimo. Falando Não ni só isso. falando em intestino, você trabalha hoje a gente estava falando aqui há pouco com o doutor Paulo, cardiologista, que vocês se não assistiu, vai lá assistir o podcast dele, Saúde e Negócio, tá bem interessante. Mas eu estava falando sobre a equipe multidisciplinar, né, a importância da medicina integrativa e equipe multidisciplinar. Em relação ao intestino, hoje você trabalha com parcerias, com outros profissionais, os técnicos de outra área, vocês integram em Eu equipe acho que multidisciplinar? é pergunta realmente que eu fiquei muito feliz, porque, hoje eu trabalho com uma equipe de profissionais da área da saúde. Eu preciso do gastro, do cardiologista, do psiquiatra, do neurologista. Por quê? Era o que nós estávamos falando. Se o autista, tá, é uma grande porcentagem vem com problema gastrointestinal, significa o quê? Significa que ele vai vir com refluxo. Não só isso. Vamos falar um pouco, do intestino e do cérebro. Cérebro, intestino. Esse eixo É o precisa eixo da ser serotonina. precisa ser compreendido. Quando independente de autista, quando o cérebro, quando a nossa mente está com transtornos, em turbulências, mesmo quando só um quadro de ansiedade. Agora você imagina no autista. Se o seu cérebro, sua mente não está bem e há um sofrimento psíquico, mesmo que seja emocional, dentro do espectro autista ou não, o teu corpo fala, o teu corpo responde. E é esse eixo entre intestino e cérebro vai desregular. E quando desregula, diarreias, inchaços abdominais, dores abdominais. Meu Deus. E voltando para a pergunta, exatamente com parceiros que tiveram a sensibilidade de entender que perante a um paciente, independente da idade, que após vários exames feitos e nada se detecta, e a dor abdominal, uma diarreia, continua sem resposta. E quando se continua sem resposta, se indica outros profissionais da área da saúde. E quando todos os profissionais não conseguiram encontrar absolutamente nada que justifica uma dor que não cessa por dias. E eu Nossa. recebi uma indicação, né, de um profissional da área da saúde e esse paciente vem com a seguinte informação: tudo que foi feito, foi feito. E dá a lista dos profissionais que ele passou e ele chega no meu consultório. Realmente eu dei uma olhada ali. Eu já sabia o que eu precisava fazer. Primeiro, eu precisava acolher a família, acolher essa mãe, independente da idade, porque eu 24 anos. Mas eu primeiro optei em falar com a família. Conversei com a família. No outro dia, eu recebi o paciente. Quando esse paciente chega, ele está em pânico, desacreditado, pensando até que ia morrer. Meu Deus. Porque se
passa por vários profissionais e vários exames e nada se encontra, ali já foi a minha primeira atenção. Eu preciso acolher, diminuir. Quando se fala de uma alternativa na medicina integrativa, quando se fala de uma melhora dentro dessas novas opções, eu pensei, ele precisa confiar em alguém. Ele precisa confiar em mim. Então, o principal não vai ser o que ele tem, mas o que eu posso fazer para acalmá-lo. Porque quando a mente não está bem, como nós falamos, esse eixo entre intestino e cérebro vai desfuncionar. E eu É. sugeri para ele que ele comesse todos os dias de manhã uma coalhada em jejum. Houve resistência. Eu disse: "Se Isso não há, passando pela equipe multidisciplinar, não tinha passa". intolerância, Não, lactose, essa nada. é uma Já preocupação que eu tudo, já tinha descartado. tudo com a E equipe aí, que bacana. não só a equipe, como as perguntas que Multidisciplinar, precisam ser feitas. anamnese. Você não vai passar nada derivado do leite, nem uma coalhada, Isso, que legal. ok, para alguém que tem intolerância à lactose, Sim, nossa, né. fantástico. Tá. Hã. E ele houve uma resistência, mas eu falei: "Olha, você disse que ia confiar em mim, e você precisa de ajuda, e eu preciso te ajudar. Uma semana". Independente, ele estava com refluxo também. Claro que poderia ser um refluxo emocional. Eu disse para ele: "Você poderia tomar um copo de couve, 3 folhas de couves batido na água no liquidificador, coa. Você pode tomar seu café normal depois, mas durante uma semana o poder está na sua mente. Se você não tem problema de lactose, você não vai ter nenhum problema. E a couve, a única resistência é se você não gosta de couve". E ele disse: "Eu odeio". Eu falei: "Mas você disse que ia confiar em mim". Incrível, mas foi um sucesso. É. Foi um sucesso por quê? Porque depois de uma semana, ele retorna para a sessão, sem refluxo, sem dor abdominal. Esse paciente está comigo há 8 meses. Hã. Nesse tempo, eu fui averiguar várias situações que levaram a essas emoções, essas fortes emoções. Esse Que corpo pizza que somou psíquico somou no e esse corpo corpo dele? está respondendo. Poxa vida, meu Deus. Para que a gente possa ter espaço até para falar de qualquer outro assunto, hoje, diagnosticado com autismo nível suporte 2, Olha. QI, superdotação. Então, o, Existe au- essa tendência, né? o autismo, ainda altas habilidades, claro, um diagnóstico tardio, 24 anos, Olha, meu Deus. mais autistas também na família. O que importa de tudo isso? O poder está na mão do terapeuta. Esse terapeuta, ele tem que ter a sensibilidade. Quais são os gatilhos que estão disfuncionando mentalmente, emocionalmente, o seu paciente? Quando eu associei que haveria uma hipótese de ter um autismo, eu associei que o eixo de intestino e cérebro poderiam estar disfuncional, acarretando dores abdominais e o pânico. Que é comum neles? Comum, Comum neles. comum. Então existe aí já um pré-protocolo, Problemas é científico, tá? tá? Para quem quiser ter melhores informações, Olha, isso eu não sabia. tá? Que interessante, meu Deus. Problemas Intestino. gastrointestinal. Que Está gera dores ligado, abdominais, que tá ligado à UTEA. Por quê? que é por consequência você descobriu que enquanto você foi tratando com a equipe multidisciplinar a questão Isso alimentar mesmo, e nutricional, você foi fazendo a isso anamnese mesmo. descobrindo o que estava causando e psicossomando nele.
Que é Sim. comum. E quando eu entro no diagnóstico, quando eu tomo a decisão que eu preciso conversar com os pais, uma vez que esse paciente ele já foi acolhido, ele está em um quadro de melhora e o melhor, numa confiança no trabalho, é quando eu preparo o paciente para receber o laudo e quando eu não só receber, como fazer os testes aplicados pelo CRP, como eu vou também acolher a família. Porque se a família ela tá desestruturada, esse paciente, ele não vai ter um sucesso como eu gostaria nas minhas intervenções. E isso já leva a algo muito importante, a importância do diagnóstico. Hum. Hipóteses, Wendel, são hipóteses de qualquer transtorno. Mas como nós estamos falando do TEA, hipóteses são hipóteses que precisam ser descartadas. Se não há o descarte, ela precisa ser oficializada. Esse laudo precisa ser descartado Ou ou oficializado. oficializado. Esse é o fluxo. Por quê? Tá. Porque a partir do momento que tem o diagnóstico, é lógico que um diagnóstico precoce dos 3 anos à frente, a qualidade de vida que esse paciente vai ter é melhor. São maiores possibilidades de um alcance, desde a inclusão, a preparar a família, a preparar esse próprio paciente a entender, quando ele já vai entrando na adolescência, o porquê que ele tem problemas escolares, o porquê que ele tem intolerância de leitura, o porquê que ele esquece tudo. Isso no TDAH, mas o autismo, uma grande porcentagem vem com TDAH. Por que que ele não consegue olhar nos olhos? O porquê ele não consegue comer tudo que ele gostaria? O porquê o sensorial traz tanto problema, luz, A barulho, sensorial, que é som, barulho, luz. barulho. Por quê? Eles têm mais audição, eles têm mais visão, eles têm mais. É Eles mais. Os nós periféricos são mais aguçados? também, você não disse nada que não é real, Tá, tá, mas para que seja uma linguagem mais fácil tá. de alcance, ele não consegue lidar com as emoções. Então, Quando vamos ele dizer assim. não consegue lidar com as emoções, tudo que tá ao redor dele vai trazer um incômodo. E isso é importantíssimo dentro dessa simplicidade. Porque essa criança, né, de 1 ano, É, se ela vai ter, já está começando a apresentar um diferencial, uma mãe que já teve um filho, 2 filhos, ou uma mãe única, ela precisa ter essa informação. Porque essa criança, ela pode já com 1 aninho, não conseguir ter contato visual da sei. forma adequada. Você vai mexer um objeto, ela vai ficar intacta, ela não vai acompanhar com os olhos. Ela, nos 2, 3 aninhos que uma criança, ela vê uma bolacha, ela vê alguma coisa, ela quer um brinquedo, ela pede. Essa criança, com hipótese que ainda não foi diagnosticada, ela vai pegar a mãozinha dos pais, do cuidador e vai levar até o que ela quer. São muitas formas de observar Observar. se há uma hipótese. Hipótese que não pode se dizer: "Ah, essa criança é autista". Ela não é nada, enquanto ela não é Diagnosticar. diagnosticada, né. Não. Então, a importância, do olhar, voltando para essa Existe os mulher dois que tipos. cuida. Existe o exame de observação clínica e o exame clínico, que é o exame fisiológico, né? Que é o exame de sangue, os outros tipos de exames também que Eu vou apontam te explicar como que indicadores do. eu vou explicar como que é Tá, feito isso, tá. A primeiro o profissional, como o terapeuta, quando ele começa a perceber que há uma possibilidade,
ele orienta os pais, tá? Até os 18 anos, eu converso com os pais, porque, no meu ver, é menor. Então, se eu atendo essa criança 4 vezes na semana, a quinta, obrigatoriamente com os pais. Por quê? É nessa devolutiva que eu faço, que eu vou começar a orientar os pais o que vai acontecer, que é o que eu vou explicar para você agora. Uma avaliação neuropsicológica. Quando o terapeuta ele faz uma avaliação psicológica, ele vai entrar na anamnese, todo o histórico da criança, Na amnésia, até que são as as perguntas, né? Para quem perguntas, está como que foi assistindo aí. É, desde que nasceu, né? Dependendo da idade, se já está na creche, se já está na escolinha, e principalmente, ele vai abordar todo o comportamento da criança. Quando ele termina essa avaliação psicológica, ele já tem a expertise da hipótese de situações, como TEA, TDAH, ele começa a ter a certeza do que é necessário solicitar. Então ele pode solicitar o autismo, o TDAH, altas, que é o QI, altas habilidades, o TAG, que é E transtorno de sai no ansiedade. exame de sangue? Não, como que é esse? Qual que é os próximos exames Então, que... aí a gente vai falar sobre o suporte nível 1, 2 e 3. Tá, Aí a gente entra nisso, tá? A partir do momento que na avaliação psicológica, no trazer nesse laudo já de um relatório, esse relatório ele precisa pas ter a coerência de entender que é só uma hipótese. Quando se faz a neuroavaliação psicológica, ali sim, é um laudo oficial. oficial. Oficial pelo CRP, Conselho Regional de Psicologia. Se dentro do quadro autismo, ok? Detectar qualquer transtorno, qualquer direito que essa família precisar lutar, há uma necessidade do carinho do psiquiatra, do neurologista, porque precisa do CRM. Como eu disse para você, eh, muitas, muitas, muitas situações que precisam ser explicadas para a população. O cuidado com essa mãe, o laudo, o diagnóstico. Mas sei que eu preciso finalizar. Informações levam à compreensão. Ótimo, perfeito. Compreensão leva à inclusão. Inclusão leva ao cuidado. E o cuidado leva a uma proposta de vida melhor, tanto para o meu paciente autista como a família típica. Fantástico, fantástico. Lê, faz assim, você que tá aí em casa, você tá no celular assistindo o YouTube aqui, não deixa de seguir. Leandra Lessa também é psicóloga. Lembrando, você que quer ser autor ou participar de projetos de coautoria, projetos autorais, assim como a Leandra, que está participando na coautoria ao lado do Dr. Ray, procure aqui a Chave Mestra, que a Chave Mestra é especialista maior em coautoria hoje do Brasil. Instituto Domus, na curadoria, com vocês e no apoio. Então, eu quero que... Vamos encerrar, porque, enfim, o A tá chegando ao fim, mas acompanhe pelo Instagram, acompanhe pelas redes sociais da Leandra. Não deixe de fazer suas perguntas. E olha, rede de apoio. Isso que a Leandra falou aqui é muito importante, gente. Pense em construir uma rede de apoio para essas pessoas. Então, ó, o início disso, sabe como que é? Gratuito. Clica aqui, compartilhe no WhatsApp, no Instagram, compartilhe nas suas redes. Essa entrevista, esse conteúdo maravilhoso que você teve aqui com as pessoas que precisam ouvir isso. Então comece ajudando e compartilhando e se prontifique a participar de uma rede de apoio de um cuidador de não somente neurodivergentes, mas a gente sabe que existe todos os tipos de pessoas em outros tipos acometidos de algum tipo de doença ou acidente, alguma coisa nesse sentido. Hoje a gente vê que pessoas acidentadas precisam de apoio. Gente, se coloque à disposição, se dedique a isso. Eu vou deixar a Leandra encerrar aqui com uma frase que ela deve gostar muito, para a gente fechar com chave de ouro aqui essa edição do Saúde e Negócios. Com você, Leandra.
Meu Instagram é leandralessa.psicóloga.me. Vai ser um prazer falar com vocês. É uma frase realmente que eu gosto muito. Eu gostaria que vocês refletissem nela e levassem à frente. Eu quero, eu posso, eu consigo, eu mereço, eu entro em ação. Juntos estaremos inteiros. Uau! Muito obrigado e até o próximo Saúde e Negócios.